Bom, pessoal, vamos iniciar nossa aula. Só lembrando que está sendo gravada, tá? Essa explicação. A gente vai ver equações diferenciais de ordem superior, tá? Então vamos iniciar aqui. Alguns tipos de equações diferenciais ordinárias, primeira e segunda ordem e ordem N, que se estuda no nosso curso, aparecem conforme os casos do seguinte quadro. Pessoal, eu coloquei esse quadro aqui, tá? Porque aqui já é um quadro que também serve de resumo, não digo resumo, mas de lembrete dos tópicos que a gente já estudou até agora. Ó, tá aqui. A gente viu equações diferenciais de primeira ordem, tá? Então, aqui a gente estudou variáveis separáveis, equações homogêneas, equações exatas e não exatas, né? Usamos até o critério de Euler. As lineares, inclusive aqui nessas lineares nós estudamos também as equações de linear de primeira ordem, né? Nós estudamos as equações de Bernoulli. No que concerne a questão dos sistemas, a gente até entrou, mas sem eu ter especificado que a gente estava estudando sistemas de equações, tá bom? Mas a gente acabou estudando, principalmente nos casos de quando pegava a função em si, tá? Solução, e também a sua derivada. E aí a gente precisava resolver o sistema que envolvia os coeficientes A e B, para achar os valores de A e B. Então a gente acabou, né, entrando, mas não nos aprofundamos, mas entramos. Bom, estudamos também equações de segunda ordem, tá? Ficou um ponto que a gente não estudou, certo? A gente de repente vai voltar nele. Mas a gente estudou essas equações de segunda ordem, tá? Equações desse tipo aqui, ó. Derivada segunda, né, igual a f de x, quando a função dependia só de x. Aqui são os casos todos. Tem também o caso em que ela depende de x e de y', e não depende do y. E tem um caso que ela depende só de y, que é a variável dependente, né, de x ou de t. E o caso em que ela depende de y e de y', mas não depende de x, da variável independente, tá bom? Bom, a gente, conforme seja, der certo, a gente vai voltar para ver um caso aí que ficou para trás, mas que não nos traz prejuízo. Vamos lá. O assunto de hoje está aqui, ó, nessa parte do quadro, tá? Então nós temos aí uma equação desse tipo aqui, onde, pessoal, aqui nós temos AN vezes YN. Esse N aqui, pessoal, na verdade é a derivada de ordem N, tá bom? Aí mais AN menos 1, que é um coeficiente, né? Vezes a derivada de Y, tá? De ordem N menos 1, mais resistência. Aí temos A1 vezes o y, que é a função, né, a procurada na sua primeira derivada, y', e depois o A0, que é o coeficiente do termo em que não aparece a primeira derivada, e sim a própria função y, tá? Que a gente está atrás. E no segundo membro nós temos uma função b de x. Essa função b de x pode ser uma função na forma exponencial, pode ser na forma trigonométrica, pode ser um polinômio, tá bom? Um polinômio, é isso que a gente vai ver nesse material. Bom, e tá aqui os tipos, ó. Nós temos equações diferenciais de segunda ordem a coeficientes constantes, tá? Aqui tem muitos casos a ser vistos, todos com coeficientes constantes. E temos as homogêneas também, equação homogênea, que é quando nós temos a expressão igual a zero no segundo membro. E temos também o caso em que vai envolver raízes reais,
temos raízes repetidas e raízes complexas, pegando a equação característica ou também a equação auxiliar da equação diferencial que a gente for resolver, tá? Bom, aqui é o b de x igual a f de x, no segundo membro a gente vai ter uma função, tá bom? Então, é o que a gente vai ver. Essa função como eu falei, ela pode ser polinomial, pode ser... Tem vários tipos, tá bom? Tá aqui os tipos, ó, polinomial, exponencial, pode envolver o seno ou cosseno, no caso pega as funções trigonométricas no segundo membro. E também a gente tem a oportunidade nesse material de ver todos os casos juntos, uma mistura, tá? de termos de funções diferentes. Aí, e tem também o caso de equações com coeficientes não constantes. É o caso em que os coeficientes podem ou não depender de x ou de t, né? da variável independente. Tá? E para o caso de quando a equação diferencial envolve coeficientes não constantes, a gente vai usar séries de potências como um dos métodos para resolver. Muito bem, apresentadas aqui os casos, né, todos os casos aí, vamos para o assunto propriamente dito. As equações diferenciais lineares de ordem n, pessoal, estudadas neste capítulo, são de suma importância como suporte matemático para vários ramos da engenharia e das ciências. Tá? Então, vamos ver alguns conceitos e características importantes desses tipos de equações. Então, tá aqui as equações diferenciais lineares de ordem n. Elas têm esse formato que eu já adiantei para vocês, tá bom? Tá aí, ó. Aqui tá até melhor de ver, né? Então, nesse caso, vamos considerar os coeficientes constantes. Os coeficientes são a n-1, a n-2, reticência, a1 e a0, tá bom? E aqui aqui é a função, né? E suas derivadas, suas enésimas derivadas, conforme seja o caso. Tá? B, a n-1, aqui, dependem ou não de x. Dependem de x ou são constantes. Se não depender de x, é porque são constantes. Se no caso nós tivermos b de x igual a 0, no segundo membro, né, caindo 0 no segundo membro, nós vamos ter uma equação diferencial linear e homogênea de grau n, de ordem n, tá? De ordem n, o grau já é outra coisa. A solução geral desta equação contém constantes arbitrárias, tá? Então, se y1, y2, reticência yn forem soluções particulares da equação linear homogênea, pessoal, e C1, C2, reticência Cn designarem as constantes, essa expressão aqui, ó, tá? Também será uma solução. A gente provou isso aqui para dois termos, a gente provou semanas atrás. Que eu até coloquei, né, as funções f1 e f2. Se f1 e f2 forem separadamente soluções de uma equação diferencial, tá? Então, existem A e B constantes, tá? Tais que a combinação linear envolvendo essas duas soluções f1 e f2 também constitui uma solução da equação diferencial. Nesse caso, também serve para equações de ordem n, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a combinação linear entre todas as soluções. Ó. Repare que nós estamos considerando do y1 até o yn serem soluções particulares. Então, a combinação linear envolvendo todas essas soluções constituirá uma solução também. Tá? Então, o teorema para equações homogêneas, a gente viu justamente o princípio da superposição, que é justamente o fato quando a gente pegou o F1 e F2, para mostrar isso, tá? Bom, se y1, y2, yn forem soluções particulares de uma equação
linear e homogênea, então essa expressão será a solução geral, ele está dizendo de novo, mesma coisa, desde que as funções sejam linearmente independentes. Ó, o caso é esse aqui, a condição é essa. As funções têm que ser linearmente independentes, tá? Ou seja, nenhuma dessas funções pode ser proporcional à outra, tá bom? Nenhuma delas. Então, elas têm que ser linearmente independentes. Então, eu vou mostrar um critério para a gente... Não foi apresentado esse critério. É o critério lá da álgebra linear. Para a gente ver se um determinado conjunto de funções, considerando as suas derivadas, inclusive, se elas são ou não linearmente independentes, tá bom? Eu vou já mostrar, vou mostrar um exemplo para vocês. Muito bem. Vamos aqui para o exemplo logo, tá? Já falei muito sobre esse caso. Vamos para o primeiro exemplo. Vamos ver aqui. Muito bem. Exemplo 1. As funções y1 igual a exponencial de x, y2 igual a exponencial de 2x, y3 igual a 3 exponencial de x, não são linearmente independentes. Pois, ele está mostrando um exemplo aqui do caso que não são linearmente dependentes. Ele vai explicar por quê, ó, pessoal. Se você pegar uma combinação linear, tá? Dessas três expressões, dessas três funções, tá bom? Tá aqui a combinação linear dela. E para pegar a combinação linear, né, basta você pegar três, como são três funções, pega três coeficientes, quaisquer, tá bom? C1, C2, C3, qualquer que você queira usar, né? A1, A2, A3. Aí aqui, ó, igualou a zero. Para que isso aqui dê zero, o que é que acontece? O C1 tem que ser igual a menos 3, tá? Aí nós temos C2 igual a zero e C3 igual a 1. Por que isso, Edmar? Porque se você botar no lugar de C1, você colocar menos 3, pessoal, menos 3 aqui vai anular com esse C3 aqui. O C3 sendo 1. Por quê? Porque nós já temos aqui 3 vezes exponencial de x. Então, se você colocar 1 no lugar do C3, vai ficar o quê? 3 exponencial de x, né? 1 vezes vai ficar a mesma coisa. Então, seria 3 exponencial de x. E menos 3 exponencial de x, zero, né? Zero. E o do meio, Edmar? O do meio, você vai ter que considerar C2 igual a zero. E realmente né? Para que tudo aqui dê zero. O que é que nós estamos chegando com isso? Nós estamos chegando, pessoal, na conclusão de que para isso aqui dar zero, olha só, os coeficientes C1, C2 e C3, eles nesse caso aqui, tiveram que ser todos não nulos, tá? Nem todos nulos, nem todos são nulos no caso. E a gente vai ver que para CLI, para ser linearmente independente, os coeficientes, para isso aqui dar zero, os coeficientes todos teriam que ser iguais a zero. Então aqui não são linearmente independentes, não são essas três funções. Vamos pegar aqui outro caso, mas nós ainda não chegamos no ponto culminante que eu vou mostrar para vocês. Vamos considerar agora essas funções, ó. y1 igual a 1, y2 igual a x, y3 igual a x ao quadrado. Essas funções elas são linearmente independentes. Por que que são? Olha só. Pegando aqui os coeficientes, tá certo? Aí nós vamos ter, ó. Repare que nós pegamos também. A função também foi pegada de maneira mal intencionada, né? No bom sentido, né? Claro. Nós temos aqui, ó, funções polinomiais, né? Pegamos três funções polinomiais, né? Y igual a 1x e x quadrado, né? Função polinomial. Então, nós pegamos aqui essa função, pegamos a combinação linear. Isso aqui vai ser zero, pessoal, se você considerar esse zero que está no segundo membro como sendo polinômio nulo, né? Isso aqui vai ser zero se somente se os coeficientes também forem zero. Nesse caso aqui, os coeficientes têm que ser iguais a zero. Tá claro isso? Para zerar toda essa expressão.
Então, aqui é um caso que mostra que essas três funções são linearmente independentes, tá bom? Quando os coeficientes são todos nulos, para poder dar zero. Coisa que não aconteceu no nosso primeiro exemplo, tá bom? Um critério para independência linear de funções pode ser visto em um teorema desenvolvido por... é aqui que eu vou mostrar. Ó. Desenvolvido por Vronsky. Não sei nem se é assim que pronuncia. O chamado Vronskiano das funções. Isso serve não só para equações diferenciais, viu, pessoal? Serve para álgebra linear, serve para tudo que você for usar, que você precisar dessa ferramenta para testar se funções são linearmente independentes ou não. Então tá aqui, pessoal. Ele diz o seguinte: se você tiver, tá aqui, n funções, tá bom? Pode ser duas funções, três, n funções, que sejam diferenciáveis pelo menos n menos uma vezes, se esse determinante aqui, ó, esse determinante aqui é justamente o Vronskiano, que chama, for diferente de zero, olha só, viu? Diferente de zero, pelo menos um ponto no intervalo i, então as funções serão linearmente independentes. Então, para ser linearmente independente, certo? Esse determinante tem que ser diferente de zero. Aí aqui antes eu coloquei um exemplo, porque aqui o livro ele não dá exemplo para esse caso, então eu coloquei um aqui, eu inventei um exemplo. Olha só, vamos considerar essas funções. Quais são as funções que eu estou considerando? Essa daqui, ó. Exponencial de x, exponencial de 2x e 3 exponencial de x. No caso eu peguei a anterior, né? Também eu fui mal intencionado aqui. Eu peguei as que a gente já tinha usado, né? Que não são linearmente independentes. Bom, olha só o que eu fiz, viu? Eu estou usando aqui o Vronskiano. Como é que usa demais esse tal desse Vronskiano aí? Pessoal, a primeira linha, olha só, viu? A primeira linha do determinante são as próprias funções. A partir da segunda linha, são as derivadas crescentes, né, de ordem crescente dessas mesmas funções. Ó. Nós temos aqui exponencial de x, aí temos a derivada primeira da exponencial de x, depois a derivada segunda. Aí a gente faz a mesma coisa para as outras duas, a derivada primeira e a derivada segunda. Primeira, segunda. Pronto, feito isso, você faz isso até você obter um determinante de uma matriz quadrada, tá claro isso? Senão não vai fazer sentido você calcular determinante, né? Não existe determinante de matriz que não seja quadrada. Bom, feito isso, vamos organizar aqui, né? Ó. E organizando, nós vamos ter essa expressão aqui, ó. Tá aí, ó. Tá? Determinando já com os cálculos das derivadas primeiro e segundo. Feito isso, a gente calcula o determinante. Eu optei por calcular pelo método de Laplace, o teorema de Laplace, que ele é algebricamente mais importante. Bom, calculei o determinante, olha só o que é que aconteceu. Deu zero. Quando esse determinante, como ele deu zero, qual a conclusão? As três funções não são linearmente independentes. Alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Bom, pessoal, vamos analisar agora então as nossas equações diferenciais a coeficientes constantes. Vamos lá. As primeiras equações que aparecem nessa tabela que a gente mencionou no início, né, são as que envolvem coeficientes constantes, números reais. Tá? E é isso que a gente vai ver. E a parte de texto aqui, eu vou saltar algumas partes porque tem bastante texto para a gente não perder as partes que realmente são mais importantes. Bom, tá aqui equação diferencial linear, tá, pessoal? Linear de ordem n, tá bom? Ela será chamada homogênea. Por quê? Porque o segundo membro é zero. Nós temos aqui, tá? O segundo membro é zero, tá? E no lado esquerdo nós não temos termos que não envolve o y, né? Que não envolve termos independentes de y, no caso. Então,
que é homogênea por conta disso, tá? Não é simplesmente porque tem zero do segundo membro, não, porque você podia ter zero do segundo membro por ter passado para o primeiro membro, né, para o lado esquerdo, o que estava no segundo membro, aí ficou zero, então assim não vale, né, não vale, então tem que considerar esse caso aqui, essa cara. Então só assim ela será homogênea. Vamos para o exemplo. Vamos desenvolver a solução para uma equação de primeira ordem, descrita, primeiramente, né, para a gente testar e ver que nesse exemplo que é exponencial de x, tá, pessoal? De x ou de uma função que envolve x, ela é solução de uma equação diferencial, tá bom? Vamos ver aqui. Inclusive vai valer para muitos casos da de ordem n, tá bom? Então vamos lá. Desenvolvendo a solução para a equação de primeira ordem, descrita abaixo, olha só, nós temos aqui a equação diferencial de primeira ordem, pessoal. Ela é de variáveis separáveis, tá bom? É homogênea, tá? Tá aqui o coeficiente A1 e A0. Repare que o n aqui, pessoal, como só temos primeira derivada, então o n é derivada primeira, né? O n é de ordem 1, tá bom? Então, de primeira ordem. Então, nós temos aqui, né, y' e o y, propriamente dito. Trata-se de uma equação separável, então vamos separar, né? Tá aqui, separou, pegou o menos a 0y, trouxe para o segundo membro. Tá? Que foi feito agora? No lugar do y', colocou-se dy dx. Muito bem. Tá aqui. E agora, foi feito. Agora, pegou esse A1, coeficiente do y', e passou para o segundo membro, onde está o menos A0. Tá? Veio para baixo, denominador, logicamente. E esse y, ele veio para o primeiro membro. No caso, ele vem na forma de 1 sobre y. Por isso que quando você calcula a integral de ambos os lados, o que é que acontece? Ó? Nós vamos ter o quê? Integral de dy, no caso aqui seria 1 sobre y dy, tá bom, pessoal? Acompanhe o raciocínio, tá bom? Para não perder aqui a sequência. Então, nós temos aqui, ó, aqui é como se fosse assim, integral de 1 sobre y dy, tá? Igual a menos integral de A0 sobre A1, porque o A1 passou para o segundo membro, tá? O menos colocou para fora da integral. E aí nós temos o quê? Integral de 1 sobre y é ln de y, menos A0 sobre A1 vem para fora da integral também, tá? Bom, o menos já estava, né? E aí você calcula a integral de dx. Integral de dx é x, tá aqui. Então ficou menos A0 sobre A1, x, ou vezes x, mais k, que é a constante de integração, certo? Bom, o que foi feito agora? Você tomando a exponencial de ambos os lados, para libertar este y do ln, né? Tá aqui, ele ficou liberto agora, ficou o y sozinho do lado esquerdo. Nós temos que também tomar a exponencial do segundo membro, né? Deixa eu limpar aqui. Bom, tomando a exponencial do segundo membro, nós vamos ter exponencial dessa expressão toda aqui, ó. E daí é o seguinte, no lugar desse coeficiente menos A0 sobre A1, a gente colocou R apenas, chamou de R, tá bom? E no lugar desse aqui que seria exponencial de K, né? E aqui é o quê? Exponencial de menos A0 sobre A1x, tá? Produto de potência de mesma base, né, pessoal? Pegando a forma contrária, voltando, vezes exponencial de K. Só que exponencial de K a gente chamou de C, ó, tá bom? Que vai multiplicar a exponencial de Rx, já que o R a gente chamou de menos 0 sobre A1, tá aqui, ó. Então ficou o quê? Y, que é a solução, né? Igual a C, que justamente nós temos aqui como sendo o coeficiente, né? E nós temos então uma solução geral vezes exponencial de Rx.
E aí temos essa equação, temos aqui, chamamos de equação 1. Supondo que toda solução, pessoal, da equação diferencial linear de ordem n possa ser escrita da forma exponencial, isso pode, para essa equação aqui, ó, homogênea, tem-se uma solução desse tipo aqui, ó. Nós vamos obter uma solução desse tipo. A gente pode supor isso. Embora, claro que você não vai fazer para todos os casos, mas você pode derivar quantas vezes você quiser essa expressão. Deriva ela quantas vezes quiser. E mesmo que você derive ela quantas vezes quiser, você vai poder colocar em evidência a exponencial de Rx. Ó. A menos da constante, você vai poder colocar em evidência a exponencial de Rx. Isso é interessante, porque vai mostrar que para toda equação diferencial de ordem n, pode ter uma solução desse tipo aqui, com esse formato exponencial. Isso é interessante, porque ela vai ser justamente a cara da solução de certos tipos de equações diferenciais, que a gente vai ver. Então, para verificar esse fato, aqui, né, você deriva assim, eu já acabei de falar, né, você deriva n vezes isso. Tá aí as derivadas. Tá? Se você quiser fazer, você vai derivar quantas vezes quiser, a exponencial permite isso, né? E no final você coloca em evidência, ó. Aqui, como eu falei, colocou o Rx em evidência, tá? Nesse caso deu para colocar a constante também em evidência, tá? Independente, mesmo que não tivesse dado, o cerne aqui da questão é a exponencial de Rx ser solução. E aqui está comprovado isso, tá, pessoal? Colocou em evidência. Então, se colocou em evidência, pode eliminar esse termo. E aí nós trabalharíamos só com essa expressão aqui. E já mostra que é solução, tá bom? Conclui-se da expressão acima que C é diferente de zero. C é diferente de zero porque C a gente tomou como sendo exponencial de... Deixa eu ver aqui, viu? Pronto. Exponencial de K, isso. Então, a exponencial é sempre positiva, tá bom? Pronto, muito bem. Concluído, C é diferente de zero, seu valor é exponencial de K, conforme a gente viu, tá? E o mesmo acontece com quem? Com o exponencial de Rx, que é sempre positivo, né? Então, aqui não zera, não zera. A gente pode justamente trabalhar só com essa expressão que está entre parênteses. Aí. É o que foi colocado aqui, ó. Pronto, isso aqui foi só para mostrar que a exponencial, pessoal, ela, né, dada a sua flexibilidade, né, nas derivadas, ela sempre aparece, pode derivar quantas vezes quiser. A gente mostra que ela sempre vai ser uma solução, tá bom? Da equação diferencial de ordem n. Muito bem, vamos para o exemplo. Vamos pegar aqui o primeiro caso, propriamente dito, da resolução de uma equação diferencial de ordem superior. Nesse caso, vamos pegar nesse exemplo uma de ordem 2, tá bom? Sem problemas. E nós temos o seguinte, a solução geral da equação diferencial linear será desse tipo aqui, ó. Pronto. Y igual a C1 vezes exponencial de R1x mais C2 vezes exponencial de R2x, reticência, Cn exponencial de Rnx. Essa é a solução geral, tá? Para esse tipo de equação diferencial. Reparem, pessoal, que vocês vão ver que esse R1, R2, R3 são as raízes de uma equação que a gente chama de equação característica. A gente já viu a equação característica em aulas anteriores. Então, vamos ver aqui nesse exemplo também. Olha só. No exemplo, nós temos essa equação diferencial, tá? Y, duas linhas, menos 5y' mais 6y igual a zero. Supondo que a equação y igual a c exponencial de Rx é a solução, acima, temos o seguinte, ó. Se é solução, então como é que a gente faz, pessoal, para testar, para verificar esse caso, para colocar lá e ver direitinho, para a gente dar sequência.
A gente vai pegar essa solução e derivar a primeira vez. Por que que deriva a primeira vez? Para poder substituir na equação, tá bom? A gente já tem ela como solução, não vamos achar. E depois deriva segunda vez. Para que essa derivada segunda? Para substituir, tá, em y duas linhas na equação. E o y, propriamente dito, que a gente tem mais 6y, né? O y para ele vai entrar esse caso aqui, a própria solução, tá bom? Feito isso, e substituindo, ó, na expressão, tá aí? A gente substituiu aqui, ó, y duas linhas, y', tá? Multiplicado por menos 5, mais 6 vezes y. Aqui tá travando um pouco, mas... mais 6 vezes y, só que o y é c exponencial de rx, tá? Colocou em evidência, aqui ó, no exemplo, o c exponencial de rx, e o que é que sobrou? O que é que sobrou dentro do parênteses, Edmar? Sobrou, pessoal, dentro do parênteses, uma expressão em r, tá? A expressão r ao quadrado menos 5r mais 6 igual a 0. Tá? C exponencial de Rx a gente já viu que é diferente de 0. Então, se isso é diferente de 0, podemos trabalhar com o que está dentro do parêntese. E o que está dentro do parêntese com o que está no segundo membro, tá? Nada mais é do que uma equação do segundo grau, na incógnita R. Tá bom? Então, pessoal, olha só. A equação diferencial de segunda ordem passa a ter uma equação auxiliar, também chamada de equação característica, para que sua solução possa ser descoberta. A solução de quem? A solução da equação diferencial seja descoberta. Para isso acontecer, nós precisamos de resolver a equação característica. E aí eu pauso para perguntar se está claro isso, essa conclusão, se ficou clara, pessoal, baseado no que foi destrinchado até agora. Me respondam aí. Bom, pessoal, tá aqui a síntese, a correspondência, tá certo? Ó, y duas linhas r quadrado menos 5y' menos 5r, tá? Repare, tá aqui o detalhe. E mais 6y mais 6, tá? Essa é a correspondência. Portanto, pessoal, a equação diferencial de segunda ordem passa a ter uma equação auxiliar, tá? Para que sua solução possa ser descoberta, achando, para tanto, as raízes deste polinômio. Olha só que coisa, pessoal. Quais são as raízes desse polinômio aqui? É bem fácil de achar, né, pessoal? E você fazendo as contas, você vai chegar que R1 é 2. Nós temos aqui duas raízes diferentes, não é isso? Que é justamente aquele caso que o discriminante é maior do que zero. Bom, o que a gente vai fazer com essas raízes para chegarmos na nossa solução geral dessa equação do nosso exemplo? É simples, meu filho. Onde tem o R1, você vai botar uma das raízes. No caso, né, coloca a do R1, que é 2. Onde você tem o R2, você vai colocar a segunda raiz, que é 3. Edmar, e o restante? O que a gente faz com C1 exponencial e o x que vem? Isso tudo pertence à fórmula, tá bom, pessoal? Tudo pertence à cara da solução geral, tá certo? E para achar, como é que a gente faz para achar C1 e C2? Aí, só quando o problema pedir, ou simplesmente você quiser calcular, resolver um PVI, né? No caso, seria um problema de valor inicial. Um problema de valor inicial, há duas constantes a serem descobertas. Simples, só isso mesmo. A gente vai mais para frente. Então, aliás, a gente já resolveu casos assim, que precisava descobrir duas constantes. Bom, pessoal, olha só aqui. Eu até copiei. Eu nem tinha visto aqui que eu tinha colocado aqui. Ó, essa seta aqui está indicando o quê? Ela está vindo, é porque eu repeti a solução aqui, tá bom, pessoal? Repeti a solução geral só para a gente entender. Olha só, o R1 não é 2, ele veio para onde? Esse R1, ó, olha só. Foi substituído na solução geral, na forma da solução geral, R1x. Repara que o termo todinho você repete, menos no R1, no lugar do R1 bota 2.
E aí, como só são duas soluções, né, da equação característica, a equação característica ela vai determinar quantos termos você vai precisar da forma geral da solução. Nesse caso, vem precisando de dois termos, né? Ó. O segundo termo é o C2 exponencial de R2x. Só que o R2 não é 3? E o demais, da forma geral, dispensa. Pode esquecer isso aqui. Pode jogar fora isso aqui. Você só vai precisar desses dois primeiros termos. Tá certo, pessoal? E aí temos nossa solução geral. Tá resolvida a equação diferencial. Tá certo? De ordem n, só que para n igual a 2, tá bom? Vamos pegar uma para n, vamos aumentar a ordem, né? Se for de ordem 3, Edmar. Se for de ordem 3, meu caro, você vai obter uma equação característica da seguinte maneira. Ó. Tá aqui a equação característica. Eu vou já falar da importância disso. Ó, a equação característica... Pessoal, vamos lá. Exercício de sala. Qual é a equação característica aqui? Me digam aí. Quero que vocês participem. Abram seus microfones, viu, pessoal? Eu quero que vocês participem. Vamos lá. Deixa eu até pausar aqui. Bom, muito bem. Está aqui a nossa equação característica, pessoal. Conforme a ordem das derivadas, né? Vocês estão vendo aí, ó. Tá? Sem termo independente. Bom, resolvendo essa equação aqui, ó. Essa equação de terceiro grau aqui. Tá? Colocando R em evidência, tem toda aquilo que você já conhece, né? Uma das raízes vai ser 0, né? A outra vai ser 1 e a outra raiz vai ser 2. Opa, nós temos então 3 raízes, né? Ó, 0, 1 e 2. E qual será a nossa solução geral, Edmar? Nossa solução geral, pessoal, vai nascer da forma geral da solução, das soluções, que é essa daqui, ó, tá? E nós iremos precisar de quantos dos enésimos termos que temos aqui, Edmar? Que temos nessa. Vamos precisar de quantos? Como a equação característica é de terceiro grau, nós vamos precisar de 3. 1, 2, 3. O outro 3 não apareceu, mas está por aqui. Nós vamos precisar de 3 deles, pessoal. E aí é só substituir, ó. Olha só, uma das raízes não deu R1 igual a 0, então, ó, onde tem R1, você vai botar 0. Só que olha o que acontece, viu? 0 vezes x no expoente daqui, dessa exponencial, né? 0 vezes x é 0. Exponencial de 0 é quanto? É 1. Tá bom? Aí 1 vezes C1, C1. Tá aqui o C1, ó. Primeiro termo, já descoberto. O segundo termo é para R igual a 1, ó. E aí a gente vai pegar o R2, no caso, né? O R2 igual a 1, ó. Tá aí. 1 vezes x, x. Temos então, segundo termo, C2 exponencial de x. Tá? Porque o R é 1, né? O R2 é 1, então 1 vezes x dá x. E o R3 vai pegar C3 exponencial de R3x, ou seja, de 2x. Porque o R3 é 2. Pronto. Acabou, Edmar? Só isso? Só isso. Está resolvida a equação diferencial de ordem n com n igual a 3. Ou seja, uma equação, um EDO de terceira ordem, nós acabamos de resolver. Edmar, e se essa equação característica vier com raízes repetidas, o que a gente faz? Pessoal, vamos ver então esse caso. Ó. Quando as raízes são repetidas, nós temos o seguinte. O R1, pessoal, o R, aqui ele botou R1, mas ele não precisava não, bastava ele ter botado o R, porque é o mesmo, então não precisava. Que é só o R, tá bom, pessoal? Quando as raízes são repetidas, o R é o mesmo, ó. Tá bom? Pega aquela mesma expressão, o R é o mesmo. Quer dizer que é só pegar as raízes repetidas e jogar no lugar de R e pronto. Quase isso. Só que para cada termo que você precisar, você vai ter que acrescentar, você vai ter que multiplicar ele. Quem que você vai multiplicar? Você vai multiplicar ele, pessoal, x. X elevado a quanto, Edmar? X elevado a
elevado à ordem do coeficiente, aqui no C1, elevado à ordem do coeficiente menos 1. Tá bom, pessoal? Aqui o livro não diz não, mas eu estou dizendo para vocês. É assim que faz. Porque é o seguinte, olha só. Não aparece x aqui. Por que não aparece x aqui? Porque é x elevado a 1 menos 1. Só que 1 menos 1 não é 0. Tá? Então, 1 menos 1 é 0. Vai ficar o quê? Vai ficar exponencial de 0. Só que, aliás, vai ficar x elevado a 0. Só que x elevado a 0 não é 1. Então, C1 vezes 1 vezes exponencial de Rx. Tá? Então, por isso não aparece o x aqui multiplicando no meio, tá bom? Mas aqui aparece, ó. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, 2 menos 1, 1. Ou seja, x elevado a 1. E no terceiro termo, Edmar, como é que fica? Qual é o x que a gente multiplica? Qual é a potência de x que a gente multiplica pelo termo? A gente vai multiplicar x elevado a 3 menos 1, ou seja, x elevado a 2. E assim sucessivamente. Edmar, outra pergunta. Por que tem que fazer essa besteira? Não, pessoal, não é besteira. Tem que ser feito, sabe por quê? Porque se você não multiplicar por potências de x em ordem crescente, claro, né? Mas assim, x elevado a 0, x elevado a 1, a 2 e por aí vai. Você não fizer isso, você vai estar diante de uma combinação linear com funções linearmente dependentes. Isso não pode acontecer. Senão, a combinação linear não será a solução da equação diferencial de ordem n. Então, para diferenciar os termos em sua natureza funcional, você precisa alterar a curva. Porque senão você iria recair numa mesma curva, geometricamente falando. Então, quando você multiplica por potências crescentes, né, conforme o termo, claro, né, de x, você vai estar mudando a curva. Embora o livro não diga que é isso. Eu que estou dizendo para vocês, viu? Vai gerar uma nova curva. Tá? E essa informação que eu estou dizendo para vocês é preciosíssima, que nos livros de álgebra linear não diz não, viu? Não diz isso nos livros de álgebra linear. Pelo menos nos que eu estudei, não diz. E é uma informação importantíssima que é interessante a gente entender. Embora os livros não expliquem. Então, pessoal, as funções vão ser linearmente independentes quando elas vão gerar curvas diferentes no gráfico. Tá bom? E aqui vai acontecer isso. Curvas diferentes vão ser geradas. Por isso que tem que multiplicar. Bom, batei muito nessa tecla porque é extremamente importante. Não só para as equações diferenciais, mas para o estudo da álgebra linear. Tá bom? Então, olha só. Vamos para o exemplo. Aqui, exemplo. Nesse exemplo, pessoal, nós temos essa equação. Nós temos aqui essa equação diferencial, tá? Supondo que a equação, que esse termo, a gente já sabe que esse termo é solução, né? Tal. Isso aqui a gente já sabe, é porque ele vai deduzir de novo a equação característica, mas não precisa porque a gente já entendeu. Pessoal, se a gente já entendeu, qual será a equação característica nesse caso aqui? Muito bem, pessoal, vocês acabaram de me dizerem qual é a equação característica. Então, pessoal, vocês aprenderam a base da resolução de uma equação diferencial de ordem n, ou seja, de ordem superior, né? O nosso estudo envolve equações diferenciais de ordem superior. Olha só a solução dessa equação característica aqui, pessoal. A solução dela, olha só, R1 igual a 2 e R2 igual a 2. Ou seja, nós temos uma mesma raiz, né, com multiplicidade 2. É uma raiz dupla, como se diz, né? Uma raiz dupla. E olha só, a equação diferencial tem então como solução, tá aí, ó. Olha só o x multiplicando para que os termos fiquem linearmente independentes, ó. Tá? Que esse primeiro aqui é x elevado a 0, tá bom, pessoal? X elevado a 0, que dá 1. Então, olha só. Precisamos de quantos termos, Edmar? Precisamos de 2 termos só. Só o primeiro e o segundo, ó.
onde R1, nós só temos R1 aqui e o mesmo R1. O R1 se repete. Acho que foi por isso que o livro colocou R1 o tempo todo, né? Deve ter sido por isso, mas não precisa, tá bom, pessoal? Então tá aqui, ó. 2x, 2x. Entenderam aí? Olha só o que está tornando diferente. O x que multiplicou a exponencial, que está entre o C2 e a exponencial. Olha só, ele que está tornando essas duas funções linearmente independentes. Massa, né? Não, isso aqui? Pessoal, esse estudo, aí eu vou fazer um comentário agora. Esse estudo, pessoal, é extremamente importante das equações diferenciais. Quando Edmar, eu não me ensinaram isso aqui, não. E você, para ordem superior, não. Eu fiz minha graduação e não estudei isso, não. Então, é importante vocês entenderem, tá? Para futuros estudos, quem quiser fazer algum trabalho na área, e repare que eu estou colocando elementos de álgebra linear aqui, e dou tanto. De fato tem, né? Eu colocando ou não, tem que estudar álgebra linear nesses pontos aqui. Estou colocando o fato dessa dessa dependência linear, né? Digamos assim, dessas funções, dando ênfase a isso, porque é um fato da álgebra linear extremamente importante no estudo das equações diferenciais, tá bom? Como vocês podem ver, tá certo, pessoal? Então, muito bom o fato de vocês já entenderem como achar a equação característica e suas raízes, né? E aí o resto é pegar essas formas gerais e substituir, pronto. Tá aí, tá bom? Cadê a solução, Edmar? Bom, já está aí a solução. E aí ele mostra mais um, ó, pessoal. Ele mostra mais um exemplo, tá certo? Nesse exemplo aqui, nós temos essa equação característica. Olha só, equação característica. Bom, Edmar, você não explicou uma coisa, Edmar. Aqui nós estamos vendo o menos 1 do lado esquerdo. Menos 1 do lado esquerdo. Tá? Como é que esse menos 1 veio parar aqui? Pessoal, aqui nós temos... Aqui ele tá esse menos 1, pessoal, na verdade, ele estava 1 do lado direito, tá bom? Ele estava 1 do lado direito. E aí, no próprio exemplo, eles trouxeram para o lado esquerdo. Mostraram o exemplo com 1 do lado esquerdo com sinal de menos, logicamente. Né? Tá aqui tá menos 1, mas ele estava no lado esquerdo, no lado direito, tá bom? Então, nós temos aí, ó, a equação característica, no caso, será essa. Ó. Tá certo? Muito bem. Tá aqui os R's, ó, R ao cubo, R ao quadrado e o R, tá bom? E aí nós temos o quê? Bom, aqui pelo o triângulo de Pascal, né? Pelo triângulo de Pascal ou pelo binômio de Newton ou por qualquer desenvolvimento que quiser, você vai ter que essa expressão aqui é o cubo da diferença de dois termos, ó. Aí igual a zero, tá bom? Bom, aqui nós vamos ter três raízes reais iguais, né, pessoal? Ó, R1 igual a 1, R2 igual a 1, R3 igual a 1, tá aí. E a solução geral será essa, ó, a mesma que a gente está considerando aqui, ó, com as potências, né, crescente de x, distribuídas nos termos, para tornar os termos linearmente independentes. Então tá aí, ó, tá? C1 exponencial de x mais C2x exponencial de x, C3x quadrado exponencial de 2x. Muito bem. Só que nós temos um erro aqui, né? Temos um errozinho aqui. Esse aqui, pessoal, ó, não tem esse 2. Agora que eu percebi. Não tem esse 2 não, tá bom? Que é só x, tá certo, pessoal? É um errozinho de digitação do livro. Que não tem esse 2, tá bom? Então aqui o que vai diferenciar apenas a potência crescente de x. Bom, pessoal, muito bem. Pessoal, raízes complexas. Quando a equação característica ela gera raízes complexas, aqueles valores de R lá, né? R1, R2, por aí vai. Quando aparecem raízes complexas, a gente vai ver agora.
a solução geral da equação diferencial terá o seguinte tipo, ó, terá a seguinte forma. Essa daqui, tá? Essa forma eu abordei semana atrasada, esse formato aqui. Era só Isabel que estava na aula, Maria Isabel que estava na aula. Era só ela. Eu acho que era só ela. Bom, esse caso aqui, pessoal, quando as raízes são complexas, a gente vai usar esse formato, tá bom? Isso aqui eu mostrei, provei como chegar nesse resultado, que é usando a exponencial de Euler, tá bom? Exponencial de Euler e a expansão da série de Taylor, tá? A gente chegou nesse resultado, eu mostrei naquela aula. Bom, então tá aqui, olha só, vamos fazer uma leitura aqui, entendendo? Que solução é essa? Qual é a cara real dessa solução? É exponencial de AX multiplicado, aqui temos colchetes aqui, né, pessoal? Multiplicado por essa soma de funções trigonométricas. C1 cosseno de B vezes X mais C2 seno da mesma coisa, de B vezes X. Onde A é a parte real, esse Azinho do expoente da exponencial é a parte real, tá bom? E o B é a parte imaginária, tá? Edmar, no caso de uma função polinomial, se há uma raiz complexa, o conjugado dela também é raiz. E aí? Não muda nada, você não vai considerar o sinal da raiz do conjugado, tá bom? A fórmula é essa e você vai trabalhar apenas com o valor absoluto da parte imaginária. Tá aqui, ó. Aqui, desenvolvimento, aqui, expressão por série de Taylor. Nós temos, tanto pro caso, né, da parte, né, que envolve a unidade imaginária, da exponencial, aliás, do número complexo, né? Como também do conjugado dela, o conjugado aqui, ó. Só que quando faz o desenvolvimento, pessoal, disso aqui, ó, nós teríamos a seguinte expressão. Nós teríamos, lembram, né, que a nossa, quando as raízes são diferentes, né, nós vamos ter aqui uma constante. Lá eu chamei de C1, vamos chamar de K1 aqui, para a gente chegar no C1 e C2 depois, tá bom? Você vai ter a solução com essa forma. K1 vezes exponencial de Rx, que é Rx, tá? R1x e aqui é R2x, tá bom, pessoal? R1, R2x. Só que o R1 é A mais BI e o R2, diferente do R1, é A menos BI. É o seu conjugado, tá bom? Se uma raiz é complexa, o conjugado dela também será raiz, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, substitui no R1 no R2, com a mesma cara que a gente já vem trabalhando, colocou quem em evidência? Colocou exponencial de AX em evidência, e agora trabalha-se com essa expressão aqui, ó, com exponencial das partes complexas, ó, pessoal, do complexo e do seu conjugado. Pela expansão por série, aliás, expressão de Euler, né? Usou série de Taylor para Euler usou série de Taylor, né, para isso. Nós temos o seguinte, ó, repetiu a exponencial de AX. Eu estou mostrando aqui novamente porque vocês não estavam naquela aula, eu vou sem problemas. Aí, olha só, quem é esse K exponencial de BIX? Tá aqui, ó. É essa expressão aqui, tá? Pela expressão de Euler, pela fórmula de Euler. E o segundo termo vai pegar esse segundo termo aqui, também pela expressão de Euler, que se obtém por série de Taylor. Eu mostrei o desenvolvimento da série, naquela que divide pelos fatoriais dos expoentes. Olha só. Daí nós temos o seguinte. De novo, ó, repetiu. E agora, pessoal, desenvolvendo essa expressão todinha, nós vamos chegar no seguinte, ó, que
K1 está multiplicando cosseno de bx, K2 está multiplicando o mesmo cosseno de bx. Então, a gente pode colocar o fator comum em evidência. Qual é o fator comum? É o cosseno de bx. Está aqui, colocamos ele em evidência. E aí, somamos quem? Somamos K1 com K2, ó, olha só. A mesma coisa faz para I seno de bx menos I seno de bx. A multiplicado respectivamente por K1 e K2, tá bom? E aí você vai ter ó, a mesma coisa, ó, K1 menos, é semelhante, né? K1 menos K2 multiplicar, I, porque o I aparece nos dois senos, né? De bx, né? I, aí multiplicado por seno de bx. Só que a gente pode chamar K1 mais K2 de C1 e, diferentemente de C1, K1 menos K2 de C2. Tá aí. E repetir o resto. Pronto. Tá provado porque que a solução vai ter essa cara. O porquê dessa cara, né, na solução. Tá, pessoal? E sem demora eu vou pro exemplo, mas vocês podem me interromper na hora que quiser, tá bom? Eu vou voltar a essa teoria aqui, tá? No exemplo... Não, espera. Me responda aí. Pode continuar, pessoal? Sim ou não? Tá aqui nosso exemplo, pessoal. Y, duas linhas, mais 4y igual a zero. Vamos resolver, tá? Usando o que a gente acabou de desenvolver, tá? Na cara dessas soluções, dessa solução. Por que isso, Edmar? Vai ter essa cara, pelo que a gente vai acabar de ver agora. Olha só, a gente vai ver. A equação característica dessa equação diferencial é quem? Derivada segunda da nossa solução y é quem? R ao quadrado mais 4, né, pessoal? Mais 4, igual a zero. Né? Motivo pelo qual já expliquei. Bom, resolvendo isso, ó, fácil, né, de resolver. Nós vamos obter o quê? Duas raízes complexas. Não tem raiz real aqui. Duas raízes complexas. Mais 2i, menos 2i. Bom, então, pessoal, a equação diferencial tem essa solução aqui, ó. Tá aqui, a solução da equação diferencial. Tá? Edmar, eu não tô vendo a exponencial que você acabou de falar, hein? Cadê a exponencial, Edmar? Aqui, pessoal. Pessoal, R1 não é igual a 2i e R2 não é igual a menos 2i. Repare que a parte real é zero. Então, se você no lugar desse A aqui, ó, exponencial de AX, aqui em cima eu tô aqui, ó, tô botando a seta, viu? Presta atenção. Exponencial de AX, o A não é zero? Então, 0 vezes x, 0. Exponencial de 0 é 1. Então, esquece esse exponencial por conta que a parte real é zero. E aí vai sobrar quem? Vai sobrar só o que está dentro do colchete. Tá bom? Sobrando o que está dentro do colchete, é com ela que a gente vai trabalhar. E Edvar, como é que se trabalha com ela? Ora, onde tem B você vai botar 2. Nas duas partes trigonométricas, nas duas funções trigonométricas aí que estão em combinação linear. Tá aí, ó. Pessoal, agora sim, há alguma dúvida? Como é que utiliza a equação característica quando dá valores complexos? Sim ou não? Pessoal, mais um exemplo aqui, olha só, rapidinho. A equação característica dessa equação diferencial é essa, ó. R ao quadrado, né? Por quê? Porque nós temos aqui, nossa solução ela é derivada segunda da solução, né? Menos 2R, porque nós temos menos 2 derivada segunda da solução, mais 2, porque é mais duas vezes nossa solução, igual a zero, né? Equação característica tem como raízes R1 igual a 1 mais I, R2, ó, se uma raiz se um número complexo é raiz, seu conjugado também será, então tá aí, ó. E tá mostrado aqui já, né? Nem precisou dessa ideia também. Isso é para polinômios, vale isso. Bom, muito bem. Qual será a nossa solução, hein? Tá aqui nossa solução, ó. Não era a exponencial de AX, só que o A é 1, ó, pessoal. Então, onde tem A, você bota 1. 1 vezes x, x, exponencial de x, tá? Resolvido esse problema da exponencial. E dentro dos colchetes, nós temos C1
vezes cosseno de... Ah, aqui seria bx, só que o b é quanto? Como nós temos mais i e menos i, é mais um i e menos um i. Mais um i menos um i. Então, coloca a parte absoluta, o valor absoluto, tá bom, pessoal? Foi? Parecida com essa? Muito bem. E aí, no caso, só substituir, né? Você viu? Muito bem. Olha, pessoal, pronto. Resolve do mesmo jeito. Mesmo jeito. Substitui, ó. Tá bom? Então, bx do cosseno e do seno é o mesmo, né? Então, 1 vezes x, 1 vezes x. Tá aí. Aí a solução. Essa é a solução geral. Se quiser descobrir C1 e C2, você tem que pegar, né, pessoal, um PVI, né? PVI envolvendo essas duas partes. Pessoal, 4 minutos para acabar a aula, vamos lá. Daqui para frente, olha só, nós vamos ter outros casos, tá? Nós vamos ter que no segundo membro vai aparecer uma função, não necessariamente polinomial, tá? Não necessariamente. Edmar, como é que a gente vai resolver um caso aliás, no que a gente viu antes, desculpa aí até, viu? Desculpa aí que eu não detalhei uma coisa aqui. No que a gente viu antes até agora, são equações homogêneas, tá certo, pessoal? Olha só, equações homogêneas, tá bom? Muito bem. Zero do segundo membro, tá? Inclusive naquele caso que caiu menos um do lado esquerdo, que até eu falei e tal, mas eu vou até voltar aqui. Ali era para ele ter colocado menos y, tá? Aí a gente tiraria que o termo independente seria menos um, tá bom, pessoal? Só atualizando aqui uma informação que eu não havia dado. Bom, muito bem. Olha só, pessoal. Quando nós temos uma função e não zero, tá? Uma função não identicamente nula, vamos dizer assim, né? Fica mais bonito. Do lado direito, como é que a gente vai fazer, Edmar, para resolver a equação? Pessoal, essa equação aqui é do tipo não homogênea. Toda vez que você tem do lado direito diferente de zero, é equação não homogênea, tá? E aí tem vários métodos para resolver, mas eu irei, aqui, nesse material que estou apresentando, nós vamos usar o método dos coeficientes a determinar, tá? Pela simplicidade do método, certo? E lembre-se que nós estamos resolvendo equações diferenciais de ordem superior, só que com coeficientes constantes, tá bom? Então, aí a gente vai usar o método dos coeficientes a determinar, ou dos coeficientes indeterminados, ele resolve a parada. Tá, pessoal? Esse método, ele consiste em você, olha só, viu? Você vai resolver a equação diferencial como se ela fosse homogênea, tá? No que concerne o que está do lado esquerdo, tá? E aí ela vai funcionar, essa solução da equação homogênea, conforme a gente já aprendeu até agora, vai funcionar como função complementar da solução geral. Edmar, no que diz respeito a f de x, que está do lado direito, já que a gente pegou b de x igual a f de x. Pessoal, nesse caso aqui, ó, tá? Nesse caso, essa f de x aí, que no caso vai ser uma solução y índice p, esse p aqui é a primeira letra da palavra particular. Vai envolver uma solução particular da equação, tá bom? A solução geral para o caso das equações não homogêneas de ordem superior se dá pela soma, a soma da solução da equação homogênea com a solução particular. Tá bom? Olha,
O método está bem descrito aí, pessoal. O método está bem descrito aí, tá bom? Mas o exemplo, nos exemplos, eu estou dizendo o método, né, já em palavras, não estou lendo, mas ele está bem escrito ali, tá bom? Mas eu tô dizendo, já estou adiantando em palavras. O primeiro caso aqui é quando essa f de x é um polinômio. Então, b de x igual a f de x, só que f de x é polinômio. E aí eu vou deixar para vocês analisarem esses exemplos aqui, tá bom? Olha só para deixar claro aqui, estouramos o tempo. No lado esquerdo, nós temos uma expressão que vai gerar uma equação característica, tá? Tá aqui. E do lado direito não é mais zero. Nesse caso aqui é um polinômio de grau 1, tá bom? Polinômio de grau 1. E aí o próprio exemplo vai dizer para você, pessoal, que a cara da solução particular, ela terá grau m mais h. Tá? Só que quem é esse h? Esse h, pessoal, é conforme o grau, não, conforme a ordem da derivada de menor ordem. No caso aqui desse exemplo, a menor ordem de derivada é 1. Então, h é igual a 1. Como aqui o polinômio é de grau 1 também, 1 mais 1, 2. Tá? Ou seja, a solução particular vai ter a cara de uma função quadrática. Tá aqui. E aí vocês, eu estou dizendo só a parte crucial aqui. O resto vocês vão estudar. Fechado, pessoal? Então aqui eu me despeço aqui. Nossa aula está finalizada. A gente dá sequência depois, tá bom? Então, valeu!